Neste segundo vídeo da série de vídeos sobre organometálicos do grupo principal, vamos estudar a energia, polaridade e reatividade da ligação metal-carbono. Para estudar as propriedades dos compostos organometálicos, precisamos distinguir entre fatores termodinâmicos, se o complexo é estável ou instável, ou fatores cinéticos, se o complexo é inerte ou lábil. Comparadas com ligações metal-nitrogênio, metal-oxigênio, metal-halogênio, as ligações metal-carbono devem ser consideradas fracas. Essas ligações fracas explicam o uso dos organometálicos em sínteses. Para avaliar estabilidade termodinâmica, frequentemente é usada a entalpia de formação, ao contrário da energia livre de formação ΔG, uma vez que as entropias padrão são raramente conhecidas. Os valores baixos, negativos ou positivos, de ΔH de formação dos compostos organometálicos é devida à alta energia de ligação dos elementos constituintes, metal, carbono, hidrogênio, em seus respectivos estados padrão. Quanto menor o ΔH de formação padrão, maior a energia metal-carbono. Esta tabela apresenta uma comparação entre entalpia padrão de formação e energia de dissociação, ou seja, a energia da ligação média metal-carbono para derivados metílicos. Existe uma limitação no uso da tabela de ligações médias na avaliação da reatividade dos compostos organometálicos. A energia de dissociação de cada etapa desvia fortemente dos valores médios. Por exemplo, para o dimetilmercúrio, a primeira energia de dissociação, ou seja, a energia necessária para remover o primeiro grupo metila, é de 214 kJ por mol. E a segunda energia de dissociação, ou seja, a energia para remover o segundo grupo metila, ou seja, a energia para quebrar a segunda ligação mercúrio-carbono, é de 29 kJ por mol. Os dois valores estão bem distantes do valor médio, que é 121 kJ por mol. Uma segunda comparação que nós podemos fazer nesta tabela é observando as energias de dissociação dos compostos trimetilboro e trimetilalumínio com análogos boro-oxigênio, boro-cloro, alumínio-oxigênio, alumínio-cloro. Podemos observar que as energias de dissociação boro-carbono e boro-alumínio são mais baixas que os análogos oxigênio e cloro. Isso indica que as ligações metal-carbono são mais fracas que as ligações metal-oxigênio ou metal-halogênio. Um cuidado que precisamos ter é que estes dados apresentados nesta tabela podem sofrer pequenas alterações em ambientes químicos diferentes. A energia de ligação de um complexo contendo um ligante metal ligado a um grupo CX3 depende do estado de oxidação e da esfera de coordenação do metal, assim também como da natureza do substituinte X do carbono. Além disso, fatores estéricos, por exemplo, quando o X é uma metila, ou fatores eletrônicos, quando o ligante é um piaceptor, ou o grupo X ligado ao carbono é um flúor, por exemplo, também contribuem para essa variação. Também podemos observar nesta tabela que a energia de ligação metal-carbono cobre uma larga faixa de valores. Por exemplo, para o boro-metil, ou ligação boro-carbono, a energia de dissociação é na média de 365 kJ, um valor
que pode ser considerado forte. Já para arsênio-carbono, é 229 kJ por mol, pode ser classificada como média. E para bismuto-carbono, 141 kJ por mol, podendo classificar aí como fraca. Vejamos um recorte dessa tabela, onde pega os grupos 13 e 14 da tabela periódica. Podemos observar que a energia média de ligação decresce com o aumento do número atômico. A razão para este efeito é o aumento na diferença entre os raios, que culmina com uma grande diferença de energia entre os orbitais de fronteira, no carbono e no metal, dificultando com isso a sobreposição dos orbitais atômicos, desfavorecendo a ligação metal-carbono. Vamos analisar a labilidade dos compostos organometálicos do grupo principal. Inicialmente, vamos verificar a estabilidade dos compostos relacionada a fatores termodinâmicos. Podemos afirmar que todos os organometálicos são instáveis termodinamicamente a reações de hidrólise e oxidação, como podemos observar nestas três reações. Um organometálico de lítio em relação à hidrólise e organometálicos de magnésio, álquil-magnésio, em relação a reações de oxidação. A explicação para isso é que, como a ligação metal-oxigênio é mais estável que a ligação metal-carbono, a termodinâmica leva aos produtos de hidrólise e de oxidação desses compostos organometálicos. Como vimos no slide anterior, todos os organometálicos são instáveis termodinamicamente a reações de hidrólise e oxidação. Sendo instáveis termodinamicamente, poderão ser estáveis quando há controle cinético. Os fatores cinéticos estão relacionados com a facilidade de manusear os compostos. Podemos observar nessa tabela uma comparação entre o dietilzinco e o tetrametilestânio. Uma comparação entre a reatividade dos dois compostos. Enquanto o dietilzinco é pirofórico, o tetrametilestânio é estável ao ar. Pela definição, ambos são instáveis termodinamicamente. Entretanto, o dietilzinco é lábil cineticamente e o tetrametilestânio é inerte cineticamente. Uma explicação para isso é devido à maior polaridade na ligação zinco-carbono. Para que organometálicos sejam particularmente lábeis em relação a reações com oxigênio ou água, reações de oxidação ou reações de hidrólise, esses organometálicos devem ter as seguintes características. Eles devem possuir pares de elétrons livres, devem possuir orbitais de baixa energia desocupados e devem apresentar alta polaridade na ligação metal-carbono. Podemos ver alguns exemplos disso. Enquanto o trimetilindio ao ar ele é pirofórico e em água hidrolisa, o tetrametilestânio, como vimos no exemplo anterior, é inerte tanto ao ar, em reações com oxigênio, tanto em água, em reações de hidrólise. E já o tetrametilantimônio reage com oxigênio e é inerte em água. Vamos tentar analisar com mais detalhes algumas observações apresentadas na tabela anterior. O tetrametilindio é pirofórico ao ar e hidrolisa em água, ou seja, ele é reativo com oxigênio e reativo com água. Observando a configuração eletrônica do índio no estado fundamental, o índio ele tem uma configuração eletrônica 4d10, 5s2,
5p1. No trimetilíndio, temos o índio 3+. A configuração do íon é 4d10. 4d10. Verificamos, além disso, né, o índio, ele, neste composto, hibridiza sp2. Com isso, ele tem um orbital p vazio. Então, o íon índio 3+, e o trimetilíndio é deficiente em elétron. Em elétrons. Apresenta orbitais vazios e alta polaridade na ligação metal-carbono. Na ligação metal-carbono. Com isso, ele se enquadra naquelas 3 características que nós apresentamos anteriormente. Portanto, ele é um elemento, é um composto que é reativo cineticamente. Já o tetrametilestânio, observamos na tabela que ele é inerte tanto em reações com oxigênio como em reações com água. O estânio é do grupo do carbono, então a configuração eletrônica no estado fundamental do estânio 0, né, no estado fundamental, é 4d10, 5s2, 5p2. E o estânio 4+, no tetrametilestânio, também é 4d10. E ele hibridiza sp3. Portanto, não existe orbital p vazio. Esse composto ele tem baixa polaridade e apresenta um octeto completo. Portanto, inerte, ou seja, não reativo. O terceiro composto naquela tabela era o trimetilantimônio, que se apresentava pirofórico ao ar, porém inerte na presença de água. O antimônio tem a seguinte configuração eletrônica no estado fundamental: 4d10, 5s2, 5p3. O antimônio é do grupo do nitrogênio e o trimetilantimônio tem uma estrutura semelhante à da amônia. Com um par de elétrons livres e nem todos os orbitais ocupados, nenhum orbital vazio. O ataque da água requer orbitais desocupados, pois envolve um ataque nucleofílico, como podemos observar na reação da água com o trimetilíndio, por exemplo. Então, água e o índio, metila. Uma densidade de carga positiva sobre o índio, uma densidade de carga negativa sobre o carbono.
Portanto, sem a presença de orbital vazio, não é possível o ataque nucleofílico da água. Portanto, o trimetilantimônio vem a ser inerte em água. Analisando o grupo do boro, por exemplo, se a gente pegar o boro-hidreto, trideto de boro, nós temos aí 3 elétrons do boro mais 3 elétrons dos 3 hidrogênios. Portanto, 6 elétrons. Então, a gente tem boro, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. A velocidade da reação, né, envolvendo o tridreto de boro vai depender da polaridade da ligação metal-carbono, que é quanto mais alta, mais rápida o ataque. Por exemplo, no boro CH3, no trimetilboro, a polaridade é baixa, então ele não vai hidrolisar.